Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Se você não tem Bíblia, aí acompanhe na tela conosco. Mas é interessante que você tenha a Bíblia aberta enquanto a exposição for feita nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 28, nós leremos dos versículos 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos ao nosso Senhor uma vez mais. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela grande salvação que temos em Jesus. Porque, ó Deus, ó Pai, nós somos chamados para viver para ti, porque tu nos compraste através do sangue do teu Filho amado, derramado no madeiro. Obrigado porque ele ressuscitou. E obrigado porque ele é o nosso Senhor. Ele nos chama a um relacionamento vivo e pessoal com ele. E se não bastasse, ó Pai, ainda que tenha feito uma obra tão grandiosa e nos tenha dado a bênção de sermos chamados teus filhos e de fato de sermos teus filhos, Cristo Jesus nos conclama a que participemos de sua obra, a que participemos de sua missão. A tua palavra diz que os anjos anelavam perscrutar essa bênção maravilhosa que nós temos de proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas o Senhor deixou este privilégio para a tua igreja. Então, Senhor, dá-nos consciência de que é um privilégio imenso. Essa é a causa mais nobre da terra, proclamar a glória de Deus e o grande amor de um Deus Salvador que quer buscar pecadores para si. Ó Deus, usa a nossa vida, dá-nos um despertamento espiritual e que, enquanto estamos realizando a missão, que tu nos dês a bênção, ó Pai, de conhecer-te mais. Essa é a nossa sincera oração. Fala conosco e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso tema desta noite é a teologia da missão. Para que nós continuemos no tema, você precisa ter pelo menos uma ideia do que significam as duas principais palavras, né? O tema é a teologia da grande missão. E quando eu falo de grande missão, é porque o nosso texto é conhecido como a grande comissão. Junto com Marcos 16:15 e Atos 1:8, Mateus 28:18 a 20, plasmam o chamado missionário que o Senhor deu à sua igreja e a principal tarefa que o Senhor confiou à igreja de Cristo Jesus. Uma ordem direta do Senhor Jesus à sua igreja, a que ela se dedique a pregar o evangelho e a fazer discípulos para a glória e para a honra do nome do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas por que nós vamos falar de teologia? O que é teologia? Alguém diria, é o estudo de Deus. Mas como você vai estudar Deus? Você não pode colocar Deus num laboratório, debaixo de um microscópio, e dizer que está estudando Deus. Então, querido amigo e irmão, a teologia é o estudo da revelação de Deus. E Deus tem uma revelação geral na sua criação, onde todos podem ver a sua glória, mas ninguém se converte por essa revelação geral. E nós temos a revelação especial, que é a sua palavra, e os pecadores só podem ser convertidos a Deus se ouvirem o evangelho que vem da palavra de Deus. Já que teologia é o estudo da revelação, e aqui nessa revelação o Senhor nos deu uma grande missão, então nós vamos hoje aqui ter um estudo da grande revelação de Deus, no grande chamado missionário que ele nos dá,
como igreja de Cristo Jesus. Então, nós vamos olhar para a grande comissão com esses óculos da teologia e ver como o Senhor se revela na grande comissão. Essa é a ideia da teologia da grande missão. Nós veremos como o Senhor se revela na grande comissão. E, em primeiro lugar, ao olharmos para o texto, nós vemos que o Senhor se revela como o poderoso. Então, em primeiro lugar, o nosso texto diz: o Senhor é poderoso. Como Jesus se revela na grande missão, em primeiro lugar, o texto diz: o Senhor é poderoso. Ele diz, em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Querido amigo e irmão, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre Trindade. Mas Deus é um só em essência. Ainda que haja e eternamente sempre tenha existido três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a essência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma só. Mas dentro da Trindade, amados irmãos, do que nós chamamos na teologia de economia da Trindade, o Pai está na liderança. O Filho é submisso ao Pai. E o Espírito é submisso ao Pai e ao Filho. E dentro deste relacionamento da nossa salvação, Jesus diz que depois que ele morre na cruz, ressuscita e é ascendido e entra nos céus glorioso, como rei vencedor, que derrotou os seus inimigos na grande batalha que lutou, pois derrotou a morte na cruz. Ele triunfou dos principados e das potestades na cruz e os expôs à vergonha quando cravou na cruz o escrito de dívida que era contra você e contra mim. Ele venceu a guerra contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Então, quando entra no céu, ele entra glorioso, louvado pelos seus anjos. E o Pai, então, lhe dá como bênção da sua ascensão, da vitória que ele teve, toda a autoridade sobre os céus e a terra. É isso que ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso significa, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus é Senhor de tudo quanto existe. Só ele tem todo o poder. Ainda que os homens não queiram reconhecê-lo, mas ele é o Senhor de sobre todas as coisas. Ah, querido amigo e irmão, se você observar, grandes impérios na história da humanidade se levantaram e grandes impérios caíram. Na época do Antigo Testamento, você ouviu falar do Império Assírio e depois ele caiu. Nasceu o Império Babilônico. Mas depois, derrotados pelos medos e pelos persas, nós vimos o Império Persa, um dos maiores impérios da história da humanidade. Depois, os gregos com Alexandre tiveram grande poder. Depois que Alexandre morre, o seu reino se divide. E depois Roma foi um grande império, meu querido amigo e irmão, que durou, querido amigo e irmão, mais de 1000 anos. Mas o Império Romano também caiu. Isso significa que nenhuma autoridade humana nesse mundo é autoridade final. Todas as autoridades que existem estão debaixo da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por mais que elas não reconheçam, toda autoridade humana é limitada. Só Cristo Jesus está sentado no trono dos céus, na glória, está à destra de seu Pai. E ele diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nosso Senhor é o todo-poderoso Deus. Ninguém se lhe pode opor. E tudo aquilo que ele determinou, ele tem poder para fazer. Então, quando ele dá a seus discípulos e a mim e a você, isso significa que ninguém pode nos impedir de realizar aquilo que ele quer que realizemos. Ninguém pode nos impedir de cumprir a missão que ele deseja que cumpramos. O diabo não tem poder diante dele. Reinos humanos não têm poder diante dele. É claro, irmãos, que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos porque eles vão ser perseguidos. Eles vão enfrentar grande truculência. Mas eles têm que saber que tudo isso está dentro da permissão do seu Senhor.
e que o Evangelho vai vencer todas essas lutas, todos esses desafios, todas as angústias e todas as provações que o povo de Deus vieram a passar. Meu querido amigo e irmão, eu e você, que fomos chamados para cumprir a grande missão, temos que reconhecer que o nosso Senhor tem toda a autoridade lá nos céus, mas tem toda a autoridade aqui na terra. Ele domina sobre tudo. Então você não precisa lançar-se à obra da evangelização de maneira tímida. Você não precisa avançar amedrontado. O seu Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. E foi Ele quem te mandou cumprir a missão. Então seja confiante. Então creia. Então no dia da dificuldade fique firme. Porque o seu Senhor está no trono. E Ele não perde o controle de nada. Eu gosto muito daquela expressão traduzida para o português que foi dita pelo reverendo Abraham Kuyper, um dos maiores teólogos da fé reformada no século XIX, primeiro-ministro da Holanda, final do século XIX, início do século XX. Abraham Kuyper dizia que não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. O meu Senhor domina sobre tudo. Se Ele domina sobre tudo, então eu posso confiar, eu posso crer que Ele está no controle de qualquer situação que eu venha a enfrentar. A pandemia não surpreendeu o Senhor Jesus. A pandemia é um instrumento nas mãos do Senhor Jesus para mostrar ao mundo quão frágil Ele é, para trazer quebrantamento à sua igreja, para que nós nos despertemos para invocar o nosso Senhor, para que nós confiemos nele e nos levantemos para cumprir a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor. Nós estamos aprendendo a teologia da grande missão. Como o nosso Senhor se revela na grande missão? Em primeiro lugar, ele mostra que o Senhor é poderoso. Você conhece o seu Senhor? Você confia que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas? Você acredita que todas as tragédias que você tem enfrentado estão dentro do seu controle? Se você crê nisso, meu irmão, você vai ter paz, mesmo no meio da aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Que você reconheça que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele morreu por você, e Ele cuida de você. Coragem, olhe para o Senhor, e você terá força para vencer todas as aflições, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas como nosso Senhor se revela na grande missão? A teologia da missão nos mostra, em primeiro lugar, que o Senhor é poderoso. Mas, em segundo lugar, a teologia da missão nos mostra que o Senhor é amoroso. Em segundo lugar, a teologia da missão nos mostra que o Senhor é amoroso. Jesus diz, aqui neste texto, irmãos e irmãs, versículo 18 e 19, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O verbo principal, amados irmãos, desta passagem não é o ide. No grego é o verbo fazei discípulos. O verbo ide é um verbo auxiliar. Ele é um particípio no grego. Uma melhor tradução seria indo fazer discípulos, batizando e ensinando. O verbo principal é o verbo que diz fazei discípulos. O Senhor nos mandou fazer aprendizes de Jesus. E para fazermos aprendizes de Jesus, essa é a palavra para discípulos, nós temos que indo fazer discípulos. O texto de Marcos 16:15, que é paralelo a esse, disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor ia tirar os seus discípulos daquela vida que tiveram naquela região de Israel, entre Jerusalém e a Galileia, e lhes está dando a maior missão do mundo. A missão de alcançar o mundo inteiro para Cristo Jesus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o que é o evangelho? O versículo que resume o evangelho é João 3,16, irmão, que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é a grande notícia do amor de Deus, de um Deus que é santo, que tinha que punir o homem que pecou, mas porque nos amou, deu o seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Ele amou o seu povo de tal maneira que deu o seu único Filho,
que morreu na cruz e pagou a nossa dívida, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja jogado no inferno, mas tenha vida eterna, tenha comunhão com Deus Pai. A missão de pregar o evangelho a toda criatura demonstra o quanto o Senhor é amoroso. E se nós amamos o Senhor, entendemos o tamanho da salvação que recebemos. Se nós amamos o Senhor maravilhoso, nós amaremos o seu povo. E nós amaremos cumprir a sua missão. É a missão, amado irmão, intransferível da igreja. Inarredável, inadiável, inexpugnável. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande missão da igreja. E se ela não cumprir, ela vai ter que prestar contas. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós mostramos o grande amor de Deus. Ninguém nunca amou o pecador amado na eternidade, como o Senhor o ama, a ponto de dar seu filho na cruz para pagar os pecados dele. E esse chamado de proclamar essa maravilhosa notícia é meu, é seu, é de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por tão grande amor e por tão maravilhosa salvação. Um dia desses, meus irmãos, eu fiquei muito impactado. Uma ovelha muito querida, muito amada da nossa igreja. Contou que quando chegou à nossa igreja, passava por um momento de grande dificuldade. E para a glória de Deus, ela ouviu o sermão pregado no púlpito da Unida, dizendo: nunca ninguém te amou como Cristo Jesus te ama. E aquela mensagem entrou como uma flecha no coração dela. E ela foi restaurada. E já agora, depois de alguns anos, me deu um relógio com essa frase pintada. Se você vier aqui em casa um dia, você vai ver pendurado: nunca ninguém te amou como Jesus. Que poderosa é a palavra de Deus, que pode transformar os corações, que pode levantar as almas, que pode restaurar as vidas. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor nos ama e na grande comissão o Senhor se revela como um Deus de amor. Ai, irmãos, eu louvo a Deus pela maneira como eu sou amado por Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, você é amado por Ele. Não guarde esse amor só para você. Levante-se e pregue o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Este é o nosso chamado. É assim que nós faremos discípulos. Mas a pergunta continua diante de nós. Como o Senhor se revela na grande missão? Em primeiro lugar, o texto, ao nos apresentar a teologia da missão, nos diz que o Senhor é poderoso. Em segundo lugar, o texto diz que o Senhor é amoroso. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que o Senhor se relaciona. Em terceiro lugar, o texto nos diz que o Senhor se relaciona. Prestando atenção no texto da missão, Jesus diz que nós devemos fazer discípulos, em primeiro lugar, indo pregando o evangelho a todas as nações do mundo. Isso significa todos os povos, raças, tribos e línguas. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que nós fazemos discípulos batizando-lhes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, por que o texto não diz só batizando em nome do Pai? Toda a família não toma o nome dele? Ou por que não diz só batizando em nome do Filho? Pois não foi o Filho que morreu na cruz? Ou por que não diz batizando em nome do Espírito? Porque não é o Espírito Santo que pega toda essa obra gloriosa e traz para dentro do nosso peito? Por que o texto diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa entender neste ponto, meu querido amigo e irmão, que o batismo é o selo da nova aliança. É uma ordenança que o Senhor nos deu, que demonstra o significado da obra que ele realizou por nós. Então, quando você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e sela você. E você é batizado e selado pelo Espírito Santo naquele momento. Nós, presbiterianos, acreditamos que o batismo simboliza esse selo do Espírito Santo. É como quando eu me casei com a minha linda e querida esposa, nós colocamos uma aliança no dedo. E todas as vezes que eu olho para essa aliança, eu sei que nós temos um pacto, uma aliança feita na presença de Deus. O anel é o selo do pacto. O batismo é o selo do pacto que eu tenho com o Senhor, que eu fui selado pelo Espírito Santo. Logicamente, a Bíblia diz que nós morremos no batismo e somos ressuscitados com Cristo.
Mas o primeiro significado é que o batismo é o selo da nova aliança com Cristo Jesus. Então, querido amigo e irmão, quando você batiza alguém, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é um ser que se relaciona consigo mesmo. Algumas pessoas loucamente dizem que Deus criou o mundo porque ele estava sozinho e para não ficar sozinho, resolveu criar. Essa é uma grande baboseira, meu irmão. Porque Deus é o único ser que subsiste em três pessoas. Deus é um ser relacional. Eternamente, o Pai sempre se relacionou com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quando a teologia nos ensina, como fruto das Escrituras, que Cristo é o Filho eternamente gerado do Pai, isso não significa que Jesus teve um começo, mas significa que eles têm a mesma essência, que eles compartilham a mesma essência e com o Espírito Santo também. Então, Deus, antes de criar, já era um ser pleno, satisfeito, glorioso. E Deus se relacionava de maneira tão gloriosa e tão perfeita, Pai, Filho, Espírito Santo, que eles resolveram compartilhar essa glória que havia dentro da Trindade, e por isso Deus resolveu criar. E você vê a criação gloriosa ainda depois da queda, para revelar a glória do seu grande Criador, mas para demonstrar ainda mais a glória do seu amor, incluir aquelas suas criaturas que ele adotaria como filho dentro de sua família. Deus então resolve redimir e decide que o pecado, permitir que o pecado entre no mundo, para mandar Jesus na cruz e revelar seu grande amor por nós, para que todo aquele que cresce em Jesus tivesse um relacionamento de filho de Deus Pai, de irmão mais novo do Senhor Jesus Cristo, de habitação do Espírito Santo. Então, quando nós batizamos alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dando as boas-vindas à família de Deus. Significa que essa pessoa vai ter um relacionamento vivo com seus irmãos em Cristo, mas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A esse relacionamento da Trindade não é uma palavra bíblica, mas houve um teólogo na história chamado João Damasceno, que ele definiu esse relacionamento com uma palavra grega chamada pericorese. A ideia de pericorese é uma dança harmônica, uma perfeição de movimentos. Então, Damasceno diz que esse é o relacionamento pleno de grande alegria da Trindade. E quando Deus, então, salva em Cristo Jesus e nos sela com o seu Espírito Santo e nos ressuscita na alma e nos faz nascer de novo, ele nos traz para a sua família e ele quer que nós nos relacionemos de maneira amorosa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. É por isso, irmão, que igreja não é lugar de briga. Quem fica brigando, encrencando demais na igreja, não entendeu o que a palavra de Deus diz. É por isso que o Senhor, quando ora por nós, diz, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra deles, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu querido amigo e irmão, quando nós, no corpo de Cristo, nos tratamos com amor, isso é impactante. As pessoas deste mundo que carecem de amor se aproximam e dizem, eu quero isso para a minha vida. Então, querido amigo e irmão, Deus é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona intratrinitariamente, mas ele se relaciona extratrinitariamente e quer se relacionar com o seu povo, com todo aquele que creu em Jesus. É por isso que nós fazemos discípulos batizando. Quando batizamos, nós recebemos na família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você. A salvação que Jesus te deu não só foi algo externo, um perdão de pecados externo, mas ele te salvou e o Pai te adotou. É por isso que você tem que ler a sua Bíblia todos os dias para ouvir o Senhor falar com você. É por isso que você tem que orar para falar com o Senhor. É por isso que você canta de gratidão a Deus e ele te enche do Espírito Santo. É por isso que você dedica a sua vida à obediência e à pregação do Evangelho, para que você cresça em comunhão com Deus cada dia mais e mais. Deus é um Deus de relacionamentos. Irmãos, nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus.
Nós deveríamos orar, se desejamos cumprir a missão, pedindo: Senhor, deixa-me conhecer-te mais. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, molda a minha vida. Senhor, que Cristo cresça em mim. Deus quer se relacionar com você, para isso deu o Filho dele na cruz. Então, cresça no seu relacionamento com o Senhor, invista na sua vida de oração, estude as Escrituras, não perca os cultos da igreja, tenha prazer de ouvir a palavra. O Senhor quer encher a tua vida da presença graciosa do seu Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor encha a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que bênção essa grande comissão. Ela nos mostra quem é o nosso Senhor. Ela nos apresenta que Ele é o Senhor poderoso. Ela nos apresenta que Ele é o Senhor amoroso. Mas ela nos apresenta que Ele é o Senhor que se relaciona. Que nós conheçamos mais e mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós cresçamos no relacionamento com Ele durante cada dia de nossas vidas, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Mas olhando para esta grande missão que o Senhor nos deu, nós ainda temos que nos perguntar nesta noite: como o Senhor se revela na grande missão? Lembre-se que o mandato é: faça discípulos, aprendizes, indo pregando o evangelho aqui e ali além, em todas as nações, recebendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus diz mais, uma estratégia que temos que ter para fazermos discípulos. Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus diz que nós fazemos discípulos através do ensino. Mas não é um ensino meramente com transmissão de informação intelectual. Não é um ensino meramente teórico. É claro que ele tem teoria, mas é um ensino para a vida. O texto diz: ensinando-os a guardar. E aqui, então, nós temos que reconhecer que o Senhor é santo. Como o Senhor se revela? Ele se revela como santo, por quê? Porque Ele quer que nós ensinemos as pessoas a obedecer a sua palavra. Diz o texto aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus nos ensina a compartilhar todo o seu evangelho e a sua palavra com aqueles discípulos que nós estamos fazendo. Então, a nossa obra, irmão, não é simplesmente parar na evangelização. Quando alguém é convertido, nós evangelizamos esse irmão, nós o trazemos para o corpo de Cristo. E nós o treinamos numa classe de novos membros, anteriormente chamada de classe de catecúmenos, mas nós não podemos abandoná-lo a partir daí. Pelo contrário, ele tem que conviver conosco. Ele tem que ver a nossa vida de obediência. Como é que nós vamos ensinar alguém a obedecer? Ora, pois, obedecendo. Então, nós ensinamos por meio da pregação no púlpito, da pregação como eu estou fazendo para você agora, no meio do estudo bíblico da escola dominical, em grupos familiares, mas também, amados irmãos, nos ministérios que trabalhamos na igreja, mas quando vivemos o evangelho, nós ensinamos a obediência. Jesus diz: ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. O que significa isso, irmão? Por que ele quer que as pessoas obedeçam? Porque ele é santo. Ele não quer que as pessoas fiquem entregues ao seu próprio pecado. Porque ele morreu para nos purificar de todo pecado e nos selou com o seu Espírito Santo. Agora o pecado já não pode ter mais domínio sobre o povo de Deus. Nós devemos considerarmos-nos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E nós temos que ensinar esses discípulos que o Senhor lhes libertou do poder do pecado, do domínio do pecado. Agora, o pecado na vida de cada cristão não é regra, é acidente. Então, querido amigo e irmão, o Senhor nos manda ensinar a guardar. E para ensinar a obedecer, nós temos que obedecer o que Ele nos tem ordenado. É por isso, irmão, que a Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que entender que fomos salvos, mas temos que buscar o crescimento em santificação, se desejamos ver o nosso Senhor cara a cara na eternidade. Confesse os seus pecados, meu irmão. Abandone a vida de pecado, viva uma vida piedosa.
para que os que estão na igreja olhem para você e vejam Cristo em você e sintam o desejo de imitar a Cristo, vendo o seu testemunho de piedade para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Ah, meu irmão, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que nós devemos ser santos no nosso proceder. E aí, em 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Mas depois que somos salvos, nós somos lavados pelo Senhor. O pecado já não tem mais domínio na nossa vida. Então nós temos que buscar o crescimento em santificação. Eu quero perguntar a você: você tem crescido em santificação? Todo aquele que se relaciona com o Senhor vai sentir ódio do pecado em sua própria vida, vai se entristecer quando pecar, vai se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e vai buscar crescer em santificação. Meu irmão, se o seu pecado já não te entristece mais, você corre sério perigo. E talvez o evangelho não tenha entrado no seu coração. Se você já diz: não, isso aí é assim mesmo. Não, eu vou fazer isso aqui, não estou nem aí. O que é isso, meu irmão? Se o Espírito Santo mora no seu coração, quando você pecar, você vai se entristecer. E vai ter que pedir perdão ao Senhor. E vai ter que pedir perdão também aos seus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de você e de mim, e que Ele nos dê a bênção de ensinar o povo de Deus a obedecer. Ah, meu querido amigo e irmão, é por isso que muitas vezes no púlpito da Unida você ouve uma mensagem que é prática, às vezes até confrontacional. Talvez você diga: pastor, nunca ouvi uma mensagem tão assim. Um dia alguém me disse: pastor, o senhor está pregando, parece que está empurrando a gente na parede. A gente vai ficando assim numa falta de ar quando prega. Eu falei: meu irmão, o que é isso? O poder do Espírito Santo. Mas o Senhor está te empurrando na parede, se arrependa, não resista. Peça a Deus para perdoar o seu pecado. E peça a Deus para te ajudar a crescer espiritualmente, para mudar você à imagem de Cristo Jesus. Que você atue como Cristo atuaria. Que você o glorifique. Que você peça perdão pelos pecados que cometeu e siga adiante. E diga: Senhor, deixa-me ser parecido com o teu Filho amado. Que nós, meus irmãos e irmãs, façamos discípulos, obedecendo, ensinando os discípulos a obedecer. Querido amigo e irmão, maturidade espiritual não é só sinônimo de conhecimento bíblico. É por isso que quando você caminha nas ruas de São Paulo e você vê mendigos e drogados nas ruas, muitos deles citam versículos, porque eles têm conhecimento intelectual da Bíblia, mas eles não têm um coração transformado. Você consegue perceber a maturidade na vida de alguém quando você vê naquela vida obediência. Obediência não salva ninguém, mas a característica do salvo é que ele obedece. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Nós nunca creiamos que somos salvos pela nossa obediência, mas que, como aqueles que foram salvos pela graça, nós vivamos para a glória do nosso Senhor e vivamos para obedecê-lo, porque Ele é santo e porque nós queremos nos relacionar com Ele e queremos ser parecidos com Ele. Nós vamos, cada dia, por sua graça, abandonar o pecado e crescer em santificação e preparar outros santos, ensinando-lhes a palavra de Deus, pregando para eles as Escrituras, para que eles aprendam a obedecer e se tornem parecidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor se revela na grande missão. Ele se revela como o Senhor poderoso, como o Senhor amoroso, como o Senhor que se relaciona e como o Senhor que é santo. Mas talvez você me pergunte: pastor, como o Senhor se revela na grande missão? Além de revelar-se como o Senhor poderoso, além de revelar-se como o Senhor amoroso, além de revelar-se como o Senhor que se relaciona, além de revelar-se como o Senhor que é santo, o Senhor se revela como o Senhor presente. Como o Senhor se revela na grande missão, a teologia da grande missão nos ensina, em último lugar, que o Senhor está presente. Diz assim o final do texto: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bênção maravilhosa, amados irmãos e irmãs. Que bênção gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou convosco.
Que coisa incomparável, meu irmão. O Senhor diz que está conosco, o Rei da Glória está subindo, mas ele vai continuar conosco. É claro que é por meio do Espírito Santo. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, no dia bom, no dia da alegria, no dia da festa, no dia do júbilo, no dia do sucesso, no dia dos bons relacionamentos, mas no dia da crise, no dia da perseguição, no dia da pedrada, no dia da vaia, no dia da demissão. O Senhor está contigo, meu querido amigo e irmão, no dia que relacionamentos se rompem. O Senhor está contigo todos os dias. E ele diz que a presença dele, que é a mais augusta que existe, eis que estou convosco, que é ininterrupta todos os dias, é uma presença que tem um propósito até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E a Bíblia diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todo olho o verá. A presença de Jesus na sua vida tem um propósito de preparar você para o céu. Então não se desespere, meu irmão, o Senhor está com você. Ele nunca vai te deixar. Hebreus 13:5, quando nos ensina a nos contentarmos com o que temos, diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ah, querido amigo irmão, outro versículo que eu gosto muito é o Salmo 27:10, que diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O Senhor não te abandona. Ele deu a vida na cruz para te salvar. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. O Senhor está presente. Ele te carrega no colo, ele conduz a tua vida, ele abençoa os teus passos, ele fala contigo nas Escrituras, ele te enche com o Espírito Santo, ele enche a tua vida da presença dele. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor não me abandona, o Senhor não te abandona. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor. O Senhor é o Deus presente. Louvado seja o nome de Jesus. Diante, amado irmão, desta revelação gloriosa do Senhor na grande missão, como eu posso cruzar meus braços? Como você pode cruzar os seus braços? Como nós podemos ter a disfarçatez de sonegar o Evangelho a qualquer pessoa? O Senhor nos deu uma grande missão, Ele morreu por nós. Anjos anelavam para escutar isso que nós temos o privilégio de anunciar o Evangelho. Preste atenção, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Deus só tinha um filho e fez dele um pregador. Então, se o Filho de Deus foi um missionário, você é chamado a ser um missionário. Você, meu irmão, é chamado a ser uma missionária. Que privilégio imenso proclamar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse privilégio é seu. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que ao ouvir essa mensagem e ao reconhecer que o seu Senhor é poderoso, ao reconhecer que o seu Senhor é amoroso, ao reconhecer que o seu Senhor se relaciona, ao reconhecer que o seu Senhor é santo e ao reconhecer que Ele está presente, que você lance fora todo o medo da sua vida, que você se arrependa da sua frieza espiritual, que você se arrependa dessa vida de pecado, de pensar somente em si mesmo, e que você se levante para dizer ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para cumprir a missão, nós precisamos conhecer a Deus. Se a igreja conhece a Deus, ela não deixará de cumprir a missão. Toda igreja que é cheia da presença de Deus e conhece o Deus que se revela na palavra, conhece a teologia das Escrituras, não só na mente, mas no coração, ela se levanta para ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Talvez se você está estagnado, você tem só a teoria na cabeça,
mas essa verdade maravilhosa não entrou no seu coração. Mas nessa noite o Espírito Santo está soprando a palavra sobre você. Se arrependa do seu pecado. Diga: Deus, me perdoa pela frieza espiritual, me perdoa pelo marasmo, me perdoa pelo costume com a vida débil e fraca. Senhor, me enche da tua presença. Ó Senhor, me impacta com a tua palavra. Desperta a minha vida de oração. Desperta a minha vida de leitura das Escrituras. Faz de mim alguém que ama a pregação da tua palavra. Deixa-me viver para a tua glória. Eu quero conhecer-te mais. E aí você vai conhecer que o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, o Senhor se relaciona, o Senhor é santo, o Senhor está presente. E aí você vai se levantar para fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo quanto Ele nos ensinou. E como Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs? Que o Senhor nos use para pregar seu Evangelho. Que o Senhor nos encha do seu Espírito. Que o Senhor renove a tua vida de oração e de estudo da palavra. Que o Senhor te levante para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Deus, que bênção maravilhosa. Poder ler esse texto da grande comissão e ver tudo o que ele nos apresenta. Ele nos mostra que a grande missão não é missão minha prioritariamente. É claro que eu vou cumpri-la, mas ela é a extensão da missão do grande Deus. Ó Pai! E que quando eu estou cumprindo a missão, eu estou cumprindo a missão de Deus, de levar o Evangelho para que Deus salve pecadores em todos os rincões da terra. Senhor, dá-nos a consciência de que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Senhor. Que o Senhor está no controle de tudo. E aí não haverá medo em nosso coração, mas nós teremos firmeza mesmo no meio da provação. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, nesta noite, não nos deixe esquecer do teu amor, mas faz-nos transbordar do amor do Senhor. Louvado seja o Salvador. Deixa-nos deleitarmos no teu amor e que nós queiramos espalhá-lo por meio da pregação do teu Evangelho. Senhor, dá-nos consciência de que tu és Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só ser que subsiste em três pessoas. Ó Senhor, que tu te relacionas contigo mesmo e queres te relacionar com o teu povo, e por isso o teu povo tem que ser um povo amoroso, e dá-nos a bênção então de ser amoroso com todos os que chegam na igreja, porque nós não estamos recebendo, não só na nossa família de sangue, mas da família do sangue do eterno Filho de Deus. Ó Deus, dá-nos a bênção de abraçar pessoas para que venham para a nossa igreja unida e se sintam na casa de Deus, na família de Deus. Porque o Senhor quer se relacionar com todos aqueles pelos quais Cristo morreu. Usa-nos para alcançá-los. Mas, Senhor, deixa-nos conhecer que tu és santo. Que nós temos que guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. E que nós temos que ensinar não só nosso cônjuge, nossos filhos, Deus, mas os irmãos da igreja e todos aqueles que o Senhor nos der para discipular. Ensinar-lhes a guardar tudo quanto o Senhor ensinou. Para aquele que não é crente, primeiro pregamos o Evangelho. Para aquele que já se converteu, nós vamos ensiná-lo a crescer em obediência. Dá-nos a bênção de crescer em santificação, para vermos o teu poder e a tua presença agindo em nosso meio, Senhor. E em último lugar, não deixe o teu povo deixar de crer. Não deixe o teu povo esquecer que o Senhor está presente. E que a tua presença, Senhor, seja sempre lembrada como a presença mais especial. O Rei da Glória está conosco. Que nos momentos difíceis nós nos lembremos que o Senhor está conosco todos os dias. Mas que nos dias bons também nós não nos esqueçamos desta verdade. Ó Senhor, que nós saibamos que a tua presença em nossa vida tem um propósito de levar-nos a passar toda uma eternidade na tua presença. Louvado seja o teu nome. Pai, eu quero pedir que o Senhor me dê a bênção de te conhecer mais. Ó Deus, é meu pedido para a minha vida. Deixa-me conhecer-te mais. Aprofundar na comunhão contigo, no estudo da tua palavra, na oração, sendo mais cheio de ti, mais vazio de mim. Deixa, meus irmãos e minhas irmãs que ouvem esta mensagem, conhecer-te mais.
Brilha o resplendor da glória do Senhor na face de Cristo e que a nossa igreja te ame, Senhor, e se te invoque, se aproxime de ti em oração e, sendo cheia do Espírito Santo, se dedique à missão para a glória e para a honra do nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua glória na unida, exalta Cristo na unida, Deus. E, ó Deus, que quem entrar na nossa igreja veja Cristo sendo levantado bem alto e queira conhecê-lo mais e o ame como resposta do grande amor dado a nós por meio da pessoa de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Pai, que essa mensagem fique escrita na nossa mente e no nosso coração. E que nós tenhamos fome de Ti e que nós nos movamos para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a minha petição para todos nós como igreja. A começar em mim como pastor Camargo auxiliar, todos os nossos seminaristas, evangelistas, nossos presbíteros, diáconos, Deus, ó Pai, membros, que cada um, Deus, queira conhecer mais o Senhor para proclamar Teu Evangelho e glorificar o Teu nome. Essa é a nossa sincera oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.